Glória a Deus, glória a Jesus. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma sexta-feira nós estamos aqui. Sabemos que toda sexta-feira nós temos o culto de ensino, né? Apenas meia horinha, das 20 às 20h30, pelos canais da Multiforme Graça de Deus, pelas redes sociais do Facebook, da Multiforme Graça de Deus. Toda sexta-feira nós temos esse estudo. Hoje nós estamos aqui com a bênção do nosso pastor Luciano de Lima. Estamos aqui com a bênção do nosso professor da escola bíblica, toda sexta-feira, evangelista Cláudio. Nos deu esta oportunidade de nós estarmos aqui glorificando, exaltando a Deus mais uma noite, mais um tempo, né, que nós tiramos para nós estudarmos a poderosa palavra de Deus que nos edifica, transforma, restaura e faz com que nós venhamos a caminhar na luz. A Bíblia nos diz que aqueles que creem em Jesus, ele começa a caminhar na luz e não mais andará em trevas. Luz em hebraico quer dizer conhecimento e trevas quer dizer ignorância. Então, a partir do momento em que nós começamos a conhecer cada vez mais a palavra de Deus, cada vez mais o nosso entendimento vai ser transformado e iluminado pela palavra de Deus. E esta palavra que faz com que nós venhamos a estar firmes e consistentes nesta esperança viva, que é o Evangelho de Cristo para a nossa vida. Em Mateus, vamos estudarmos em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25. Se os irmãos puderem abrir a palavra de Deus ou ouvir, é de muito agrado para a palavra de Deus fazer com que nós venhamos a gravar um pouco da palavra de Deus na nossa mente, né? Mateus, segundo escreveu Mateus, Evangelho de capítulo número 25, verso de número 14. A minha Bíblia é na linguagem de hoje, mas todos nós sabemos que o sentido é o mesmo. Então vamos lá. A partir do verso número 14, capítulo 25. Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. E chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo que havia recebido 200 moedas, conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o Senhor me deu 500 moedas, veja aqui, estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o Senhor me deu 200 moedas, veja aqui, estão mais 200 que consegui granjear. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Verso de número 26, empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse receberia com juros.
Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem o dinheiro, dê-lhe o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até pouco que tem será tirado dele. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Algumas traduções dizem, a maioria delas dizem que esses servos receberam 5 moedas, outras 2, outro 2 e outro 1. Nós sabemos, amados, que esta parábola está dizendo da iminência, quando Jesus estava a ser assuntos aos céus. Em Mateus 24, 25, ele fala de como nós devemos esperar Jesus e nos instrui a respeito do seu retorno, e também de como devemos esperar por Cristo. Então, essa parábola está quase que nos finais das parábolas, essa é a penúltima. E Jesus está nos ensinando como é que nós devemos esperar até as 10 virgens, E logo após veio essa dos 3 empregados, dos 3 servos, dos 3 funcionários. E o seu senhor vai até eles e dizem que entrega, os seus talentos. 5 para um, 2 para outro e 1 para o outro. E ele diz que vai para um lugar bem longe. É uma parábola muito conhecida de nós. Então nós sabemos que um talento era cerca de 20 anos de trabalho. A um primeiro momento nós já começamos a entender o quanto Deus nos confiou nas nossas mãos. Ele está dizendo que um talento significa, ou é referência a 20 anos de trabalho duro, árduo. E é isso que ele coloca na mão de um dos servos, que ele recebeu 1 talento. Então às vezes nós imaginamos que nós não recebemos muita coisa do Senhor, mas esse é um presente maravilhoso, tanto para um e quanto para os outros 2. É um presente maravilhoso que Deus nos confiou nas nossas mãos. É um talento que vem da parte de Deus, é um talento que vem da parte de Jesus para as nossas mãos. Mas é interessante que a partir do momento em que nós recebemos essa graça da salvação, nós devemos entender que nós devemos fazer com que nós venhamos a multiplicar esses talentos que Deus nos confia. Em Efésios capítulo 2, verso de número 8, diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andamos nela. Então a salvação não é o fim. A graça nos traz de volta ao propósito que Deus nos confiou para as nossas vidas. Ela nos salva, e o dom que Ele coloca na nossa vida, Ele nos empodera, nos habilita, reveste de poder, concede autoridade. Ele faz com que nós venhamos a ter essa graça sobre as nossas vidas, esse talento sobre as nossas vidas, faz com que nós venhamos a andar nas obras em que Deus nos preparou antes mesmo da fundação do mundo, onde o Pai, o Filho, o Espírito Santo, antes mesmo da nossa mãe nos ver, antes mesmo do nosso pai nos ver, antes mesmo dos nossos entes queridos nos ver nascer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo fez uma reunião no céu e escreveu os livros que nós deveríamos andar, escreveu a luz que nós deveríamos andar. Então a Bíblia está nos dizendo que Ele nos preparou propósitos e obras para que nós venhamos a andar nelas. E através de quando nós vamos andando nessas obras, andando seguido pelo esse Espírito, Ele faz com que os talentos que estão nas nossas mãos venham a se multiplicar. É interessante que a graça quer dizer charis, ou charis, C-H-A-R-I-S, graça. E o dom quer dizer
charisma ou carisma. Então quer dizer que a graça é charis, caris, e o dom quer dizer carisma. Nós imaginamos, nós vemos que Deus nos deu um carisma, por isso que tem algumas religiões que dizem que carismáticos, né? Que crê nos dons, crê nos talentos, e nós não somos diferentes, nós cremos naquilo que está escrito na palavra de Deus. Então é isso que Deus nos confiou, e é por isso que nós devemos multiplicar, e nós vamos aprender cada vez mais, através dessa parábola, por que nós devemos multiplicar. E ele chama para entregar os talentos, segundo a capacidade de cada um, ou seja, nenhum servo ficou sem nenhum talento. Jesus, então, a partir do momento que Ele nos salva, nos abraça, Ele derrama esse talento sobre todos que estão na igreja, sobre todos que creem no seu Filho amado, em Jesus Cristo. Então, de modo algum, nós devemos ficar comparando os dons, porque Deus não chamou para comparar, mas chamou para que sejamos fiéis ao nosso. A nossa maior tentação, pelo menos aquele que recebeu um, é ficar olhando para aquele que recebeu 5 dons ou 5 talentos. E a Bíblia está nos dizendo que nós não devemos ficar comparando dons, talentos com outras pessoas, mas nós devemos estar fiéis com aquele que Deus nos confiou nas nossas mãos, nesse carisma, nesse talento que é de grandiosidade e valor, porque Jesus não nos comprou com dinheiro, com euro, com dólar, com real, Ele nos comprou com o seu sangue carmesim, e a Bíblia nos diz lá em Efésios que Ele foi assunto ao céu, subiu aos céus e deu dons aos homens, e esses dons nos confiou para que nós venhamos a multiplicar, porque Deus é um Deus de multiplicação. 2, nós não devemos comparar também a qualidade dos dons, porque Paulo nos diz que mais que digno de honra são os órgãos que não aparecem. Então devemos ficar em paz com aquilo que Deus nos concedeu. Ainda que nós tenhamos somente um dom, a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo nos diz lá em 1 Coríntios, que aqueles órgãos que não aparecem são os mais vitais, os mais importantes. Às vezes nós achamos que aquele que prega, aquele que ensina, aquele que tem o dom de revelação, aquele que tem o dom de profecia, aquele que está em eminência na frente da igreja, é uma qualidade maior. Não, mas a Bíblia nos diz que aqueles que estão às vezes escondidos, aqueles que as pessoas não estão vendo, não estão em eminência, talvez sejam mais importantes. Quantas igrejas, né? E aqui também não é diferente, quantas pessoas estão, às vezes não pegam nem o microfone, mas elas estão em eminência em Deus, intercedendo pela igreja, clamando, buscando em Deus para que a igreja permaneça de pé, glorificando, exaltando a Deus, e ninguém sabe, somente o Senhor. E esses talentos, essas pessoas estão em eminência não com os homens, mas com Deus, e Deus está sendo glorificado, a igreja dele está avançando cada vez mais, e Deus está sendo exaltado através dessas pessoas. Não é somente porque ela tem somente um talento, ou talvez ela não está em eminência aos homens, mas ela tem um dom maravilhoso da parte de Deus, e Deus está sendo glorificado. Em 1 Pedro capítulo 4, verso de número 10, a Bíblia nos diz: sirvam uns aos outros, cada um segundo o dom que recebeu, como encarregados a administrar bem. A Bíblia está nos dizendo que esses dons não é somente para nós, para o nosso bel prazer, mas que nós venhamos a servir o outro com o carisma que Deus nos deu. Então, cada vez que nós estamos lendo a palavra, preparando uma pregação, orando, intercedendo, cada vez que nós estamos buscando em Deus, né, sendo encarregado por essas coisas, trabalhando para Deus, nós estamos multiplicando, não somente multiplicando, mas servindo o próximo. É por isso que Deus nos deu esses dons, esses talentos, para servir ao irmão, não para nosso próprio bel prazer. E queria listar alguns dons que está escrito na palavra, né? Eu não coloquei todos, mas eu queria listar alguns que são
assim, que estão mais em eminência, que nós conhecemos mais em Romanos capítulo 2, verso de número 6, ele diz de profecia, de ministério, de ensino, de encorajamento, exortação, né? Contribuição, dom de liderança, de misericórdia. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 8 a 10, diz de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, milagres, profecias, dom de línguas, dom de interpretação de línguas, dom de discernimento de espírito. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 30, diz de dom de socorro e dom de governo. Então são esses dons onde Deus, né, colocou aos homens, e existem muitos outros que estão listados na palavra de Deus, em que eu não coloquei aqui, mas é somente para que nós venhamos a ter uma ideia. Talvez nós devemos se identificar com alguns desses, porque às vezes nós não estamos multiplicando, porque às vezes nós não se identificamos com nenhum dom ainda nem sabemos qual o talento que Deus não nos confiou nas nossas mãos, esse algo tão maravilhoso que Deus colocou e confiou nas mãos de cada membro da igreja, que essas pedras vivas que vão se encaixando uma a outra, para que o Espírito Santo venha habitar no meio dos seus filhos, e Deus vai ser sempre glorificado. Algo para saber muito importante também na parábola é saber de quem são os dons. Ainda que Deus nos confiou, nós sabemos que os dons são de Deus. Os dons são dele, emprestado a nós. Porque vai chegar um momento em que ele vai voltar e nos perguntar o que é que nós fizemos com esses talentos, com esses dons. Isso também nos gera temor, porque não podemos enterrar o que Deus nos deu, mas multiplicar. Se nós não multiplicarmos, não podemos, mas para que nós venhamos a multiplicar. E se nós também multiplicarmos, nós não devemos se gloriar, porque na verdade nós não fizemos mais do que a obrigação. Porque às vezes Deus nos deu 5 talentos, e quando Deus chegar, nós podemos dizer: olha aqui, Senhor, 10 talentos que o Senhor me confiou, 5, e eu granjeei, e eu multipliquei eles, e está aqui os 10 talentos. Não, nós fizemos nada mais do que a nossa obrigação, porque Deus é um Deus de multiplicação, e Ele confiou algo tremendo nas nossas mãos, para que nós venhamos a multiplicar. Isso é algo de exortação, de encorajamento, para que nós venhamos cada vez mais buscar em Deus essa multiplicação, e nunca enterrarmos nenhum dos dons que Deus nos deu, para Ele ser glorificado nas nossas vidas. Deus tem que ser exaltado, Deus tem que ser bendito na nossa igreja, na igreja, para que Ele venha olhar e ver para nós, servos bons e fiéis, venha para o gozo do seu Senhor. Número 2, não podemos usar o dom de Deus para o nosso bel prazer, porque os dons é para servirmos aos outros. Eu já disse aqui, Jesus, quando ele foi tentado lá no pináculo, e quando ele estava ali, após os 40 dias de jejum e oração, buscando em Deus, o inimigo chegou até ele e disse: transforma essas pedras em pães. Ele estava com muita fome, 40 dias sem comer, transforma essas pedras em pães. Ele disse: nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ele não usou o dom para o seu bel prazer, ele não usou o dom para construir o seu próprio império egoísta e humano. Não, ele não usou o dom para o seu próprio prazer, e o dom não é para usar para o nosso próprio bel prazer, porque Deus vai chegar em nós e vai dizer o que é que nós fizemos com esses dons, o que é que nós fizemos com esses talentos. Mas Jesus usou esse dom maravilhoso quando havia 5.000 homens atrás dele, fora mulheres e crianças, que já havia 3 dias caminhado junto com ele, e os discípulos disseram para ele: olha, despede eles, para eles comprarem em algum lugar. Ele usou o dom para multiplicar os pães e os peixes para aqueles homens. Então ele usou o dom para o próximo. É isso que nós devemos glorificar e exaltar a Deus, na multiplicação desses dons para o nosso próximo. Isso que a Bíblia nos diz, né?
Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Então nós devemos usar os dons para abençoar, multiplicar também nas vidas dos nossos próximos. A parábola também está dizendo que fidelidade a Deus está ligado a multiplicar o que Deus colocou na nossa vida. Porque o servo enterrou o dom. A Bíblia está nos dizendo que ele é mau e preguiçoso. É interessante que quando Jesus está voltando para o acerto de contas, a Bíblia está nos dizendo para aqueles que foram fiéis, ele diz assim: servo bom e fiel. E para esse que enterrou o dom, a Bíblia nos diz assim, que Jesus olhou para ele e disse: servo mau e preguiçoso. Ele poderia dizer servo mau e infiel, mas ele não foi infiel porque ele estava esperando o seu Senhor. Ele estava esperando o seu Senhor, ele estava no local certo, no lugar certo, esperando o seu Senhor, talvez até com o seu coração ansioso em esperar o seu Senhor. Mas a Bíblia nos diz que ele é um servo mau e preguiçoso. Então, às vezes, a Bíblia nos diz que a preguiça é um pecado tremendo. E às vezes a preguiça nos impede, é algo que faz com que nós não venhamos a multiplicar aquilo que Deus nos deu nas nossas mãos. E o que é que nos impede de multiplicar? Na visão desse homem, uma visão distorcida de Deus. No verso número 24, aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o Senhor é homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Então ele tinha talvez uma visão distorcida, porque a Bíblia nos diz que ele é um homem, um Jesus que nos confiou os talentos, os dons. Então ele tinha uma visão totalmente distorcida, e a visão distorcida faz com que nós não venhamos a conhecer a Deus profundamente, a sua bondade, o seu amor, como ele nos abraça, e através disso nós vamos confiando cada vez mais no nosso Senhor, e nós vamos avançando de fé em fé naquilo que ele nos confia nas nossas mãos, e nós vamos multiplicando. Porque confiamos em nós mesmos? Não, nós confiamos no nosso Senhor. Nós buscamos cada vez mais glorificar o nome dele, e é por isso que nós multiplicamos esses dons. E através daquilo que nós vamos seguindo a sua voz, nós vamos multiplicando cada vez mais, e Deus vai sendo exaltado nas nossas vidas. Então nós não devemos ter uma visão distorcida. Quando Adão e Eva, estavam lá no jardim do Éden, chegou a serpente, o diabo chegou até eles e disse assim: não foi Deus que disse para não comer nenhuma dessas árvores? Deus não falou isso. Então a todo tempo ele está fazendo uma distorção na nossa mente, no nosso coração, para que nós venhamos a temer a Deus, e o medo nos impede, o medo nos paralisa, faz com que nós não venhamos a multiplicar esses dons. Então nós devemos confiar, amar a Deus de todas as nossas forças, todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, porque o amor lança fora o medo, e Deus vai ser glorificado na minha vida e na sua vida. O medo tem a ver também com a autopreservação, com tentar nos proteger. O medo paralisa, e achamos que não perder já é o suficiente. Às vezes Deus coloca o dom na nossa mão, e aquilo que esse servo estava dizendo é: se eu não perder já é o suficiente, para mim já está bom. Quando o meu Senhor vier, eu já estou aqui com o meu talento nas minhas mãos, eu vou devolver para Ele da forma que Ele me deu. E Deus não quer isso. Deus quer que nós venhamos a multiplicar esses talentos. É algo tremendo da parte de Deus, é uma exortação e um encorajamento para que nós venhamos a cada vez mais buscar ao Senhor, para que nós venhamos a multiplicar esses dons, porque o suficiente não é bom. Nós devemos cada vez mais querer mais da parte de Deus e multiplicar 2 vezes mais, porque esses homens tinham 5 talentos, ele multiplicou por 10, e Deus foi glorificado na vida do primeiro homem que pegou esses talentos.
A preguiça é uma acomodação, uma negligência da nossa parte. Por isso que a Bíblia nos diz: desperta tu que dormes. Devemos despertar. Abrimos mão do nosso conforto e dos nossos prazeres. Deus nos chama para perder a nossa vida e ganhar com Ele. Por isso que a Bíblia nos diz, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida por amor a Jesus, ganhará, achará uma vida abundante e glorificada em Deus. É por isso que a Bíblia nos diz que Ele vai nos dar uma vida abundante, para que o nome dEle venha a ser glorificado. Então nós devemos renunciar. Deus sempre chama pessoas ocupadas. Preguiçoso Ele manda a assistir. Ainda que nós venhamos a estar com uma preguiça impregnada no nosso coração, a Bíblia nos diz para que nós venhamos a olhar a formiga. Estarmos a olhar a formiga e ver como ela trabalha no verão, e no inverno ela fica ali se deleitando, mas ela está todo o tempo trabalhando, buscando, né, para que não venha faltar o seu pão de cada dia. A Bíblia também nos diz que quem não quiser trabalhar, que não coma. É logicamente que Ele está dizendo de coisas naturais, humanas, mas também nós dizemos de coisas espirituais. Quem não quiser trabalhar, que não coma. Então nós devemos trabalhar para que nós venhamos a entregar o melhor para os outros, para os nossos irmãos, e fazer com que esses dons venham a estar chegando aos nossos irmãos, porque é um presente. Eu vi um pastor dizendo que nós temos um presente nas nossas mãos, que Deus nos confiou 1, 2 e 5 presentes. Nós devemos achar de quem é esse presente, porque o presente não é nosso. Nós somos dispenseiros da sua graça. Nós glorificamos e nós exaltamos a Deus neste momento, quando nós somos dispenseiros da graça de Deus. Nós glorificamos a Deus através dessas parábolas, porque nos encoraja a cada vez mais nós buscarmos em Deus, porque às vezes nós achamos que Deus não nos deu muita coisa, e talento, algo que Deus nos deu, a Bíblia está nos dizendo que é 20 anos de trabalho contínuo, Ele nos confiou. Nem que seja um talento, nós sabemos que nós temos, mas a Bíblia não diz qual foi a Bíblia nos diz qual foi o pecado desse homem: não multiplicar o seu talento. Ele enterrou o talento. A Bíblia nos diz que Jesus olha para esse servo e diz: você sabe que eu ia chegar, porque você não colocou aos banqueiros, não colocou no banco, para que viesse com juros. E Jesus exortou ele, falou com que ele viesse a ser repreendido. E essa parábola não termina muito bem para esse servo, mas que nós venhamos a ter um coração diferente, que nós venhamos a buscar em Deus, que nós venhamos a multiplicar esses dons, que cada vez mais nós venhamos a achar essas pessoas, esse presente que Deus nos confiou, para que nós venhamos a entregar a elas. E a Bíblia nos diz que já de antemão Deus nos preparou para que nós venhamos a caminhar nessas obras. Então que cada vez mais nós venhamos a buscar, para que nós venhamos a buscar na Tua Palavra, porque ela é luz para o nosso caminho e lâmpada para o meu pé. E assim nós vamos enxergar quais são essas obras que Deus nos confiou, e assim Ele vai multiplicar, e Deus vai ser glorificado e exaltado na igreja que multiplica os seus dons. Amém? Glória a Deus. Isso que Deus colocou ao meu coração, que Deus venha abençoar a sua casa, o seu lar, que Deus venha multiplicar os dons na sua vida, que Deus venha multiplicar os dons naturais também, que nós sabemos que quando nós estamos ansiosos, a Bíblia nos diz para que nós venhamos a olhar os passarinhos, que eles não colhem, não plantam, nem semeiam, e nem têm celeiros para guardar nada. E mesmo assim Deus cuida de cada um. E Deus foi glorificado na vida daquele que se deleita no Senhor, naquele que descansa nos seus braços, no seu colo, e Deus foi glorificado. Amém? Vamos estar tendo um momento de oração.
Deus, obrigado, papai querido, por mais esse momento, Senhor. Te glorificamos e te exaltamos, ó Pai, porque o Senhor nos salvou pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, ó Pai querido, é um dom que vem da tua parte, Senhor. Mas, ó Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor venha a iluminar os nossos pés, o nosso caminho, para que nós venhamos a enxergar as obras que o Senhor nos confiou também, Senhor. Que cada vez o Senhor possa multiplicar esses dons, Pai. Ainda que nós saibamos, papai querido, que o Senhor nos deu os dons, e a nossa obrigação, papai querido, é multiplicar eles, ó Pai. Mas nos ajuda, através do Teu Espírito Santo, que nos consola, papai querido, a todo momento, e a todo instante, e a toda circunstância da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, o Seu nome vai ser sempre glorificado e exaltado, mas nos ajuda, Senhor, a todo momento e a todo instante, Senhor, para que nós venhamos a estar no gozo, ó Pai querido, do Teu Filho amado Jesus Cristo, que tabernaculou conosco, ó Pai querido, e esteve conosco, papai querido, morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus, mas nós sabemos que irá voltar, e o Teu nome vai ser glorificado, todo olho verá, e todo joelho, papai querido, vai se dobrar, para que o Teu nome venha a ser glorificado, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja comigo, esteja com você, e todos nós dizemos amém e amém, Jesus, glória.